Olá, minha gente. Boa noite. Eu sou Viviane Machado. Sou a pessoa que está aqui à frente desse canal, que é o Serviço Social, etc. e tal. E vim aqui bater um papo com vocês rapidamente sobre um tema interessante que me inspirou a conversar. Não é difícil me inspirar, viu, gente? Inspiração, assim, pra mim ela brota, né? Na verdade. Eu sou assistente social de formação, para quem ainda não está aqui no canal. Eu sou assistente social há 22 anos e estou aí nessa estrada. Hoje trabalho com um equipamento de residencial de idosos público. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre esse tema, até porque eu até revi o meu primeiro vídeo do canal para poder ficar mais à vontade para falar sobre esse assunto, que eu acho que é o primeiro vídeo que eu vou bem me distanciar bastante do primeiro vídeo que eu fiz para vocês. O que acontece? Esse nome desse canal, Serviço Social, etc e tal, esse etc e tal já é a forma de me dar essa liberdade de falar sobre o que eu quiser falar, sobre o que acontece na vida, no mundo, e que eu não fique presa tão somente ao serviço social conceitual, tão somente ao serviço social acadêmico. Eu gosto de ter liberdade de conversar. Então eu propus com a criação desse canal Serviço Social, etc e tal, que a gente tivesse um espaço de bate-papo, um espaço um pouco mais leve, um espaço que a gente pudesse trocar. Ontem eu estava numa outra plataforma e eu de manhã acordei inspirada. Ontem eu, como sempre, como sempre, eu acordei inspirada ontem em compartilhar com as pessoas de como seria o meu fim de semana e feriadão. Eu dedico bastante tempo da minha vida ao meu trabalho, que eu amo muito o que eu faço com muito prazer. Então, assim, não é sempre que eu tô com tempo livre para poder gravar. E aí, nesse bate-papo, eu falei: olha, eu vou ler um livro que tá esperando por mim já tem um tempo. Esse é o meu projeto de feriadão e fim de semana. Eu vou ler um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que muita gente já ouviu falar desse livro. Ele não é um livro muito antigo, mas é um livro recente, que fala sobre a trajetória de mulheres, transformações, enfim. E fala muita coisa interessante sobre ancestralidade, mudanças de paradigmas de vida, cultura, enfim. É um livro que é magnífico, realmente. E eu me propus a falar sobre o ECA esse fim de semana. Falar não, minto, perdão. Eu me propus a fazer uma leitura do ECA, revisitar o ECA. E tinha muito tempo que eu não pegava no Estatuto da Criança e do Adolescente. Falei, vou dar uma lida sobre o ECA e vou ouvir umas palestras também para poder saber o que as pessoas estão falando sobre isso. Como é que tá aí essa discussão da temática criança e adolescente, já que eu tô numa imersão muito grande com o público da pessoa idosa. Vou dar uma passeada por lá, porque a gente precisa, né, tá o tempo todo ligada no que tá circulando também em outras áreas. Não vou interromper esse vídeo, nem vou derrubar, porque tem um cachorro latindo, porque não é muito meu perfil. Eu já falei num outro vídeo também que a preocupação com a estrutura física ainda não está no topo das minhas prioridades. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com o que a gente está trocando aqui de informação. Então, vou continuar o vídeo. Nessa jornada minha aí de leitura do ECA e leitura desse livro que me propus a fazer, e olhando aqui as palestras e tal, me deparei com pessoas falando sobre novas modalidades educativas, novas plataformas, e aí caminha daqui, caminha dali, escutam ali, escutam aqui, me deparei com o quê? Metaverso. Olha, gente, sinceramente, eu
vinha numa linha de resistência muito grande em relação a esse tema, metaverso. Porque eu criei na minha cabeça que isso estava muito distante da minha vida profissional, da minha vida cotidiana, que isso pouco influenciaria na minha vida, de tudo quanto é forma e jeito, e então acho que isso não era um assunto que não me despertava nenhum tipo de interesse, digamos assim. E eu tô hoje, assim, dividindo aqui, compartilhando aqui com vocês que eu tô muito surpreendida, porque isso mudou radicalmente na minha cabeça hoje, com tudo que eu assisti, quando tomei essa decisão de ir lá passear pelo ECA. Olha onde isso me levou. Quem é da minha época vai entender esse termo. Grilo na cuca. Me trouxe um grilo na cuca quando eu comecei a falar e comecei a ouvir falas sobre essa modalidade metaverso, que não é tão nova assim, já está há alguns anos, e foi sendo inserida na nossa vida, está sendo inserida no nosso cotidiano devagar. Tem uma plataforma importante aí que a gente utiliza como rede social, que está totalmente já dentro dessa linha do metaverso, né? E eu hoje olho o WhatsApp dos meus amigos, não vejo mais fotos, já vejo o avatar, né? Como fotos de identificação. Às vezes toma até um susto quando eu olho e vejo o avatar da pessoa e não vejo mais a pessoa. E aí eu olho uma plataforma digital, olho uma rede social e também já não é mais a pessoa, já é o avatar. Fiquei hoje, falei, gente, como é que eu não estava fazendo essa conexão até agora? Porque eu realmente estava conectada com outras coisas. E aí hoje comecei a lembrar, fiz uma trajetória assim, um caminho assim, sabe? Caminho mesmo de filmes que assisti e que assisti há 3, 4, 5, 6 anos atrás, que tem uma segunda versão agora e já assisti também. E achava isso muito lindo, engraçadinho. Eu tenho uma filha, já falei sobre isso aqui. Ela tem 20 anos, então quando a gente começou a ir pro cinema, ver realidade 3D, 4D, e aí comecei a assistir esses filmes e achei maravilhoso, achei tudo lindo. Só que agora tô fazendo um outro link, porque essa realidade virtual, ela já está fazendo um impacto muito grande na nossa vida cidadã. E, gente, vai fazer um impacto, já está fazendo um impacto na nossa vida profissional também. Na nossa atribuição profissional, em algumas atribuições nossas, e hoje eu vou ficar só com uma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu não gosto de cansar ninguém, já falei isso aqui também. Dentro de todos esses desafios, né, que esse metaverso vem trazendo de benefícios e alguns nem tão benefícios assim, essa modernidade ela tem um preço, né? Para a educação ela está sendo muito interessante, né? Já que a gente tem aí o sistema de educação à distância que está, né, muito veloz e muito natural que isso aconteça. Acho muito positivo, porque 24 horas hoje em dia, para quem trabalha e tem família e tem um cotidiano puxado, pesado, eu que o diga, a educação à distância salva. Eu não vou negar. Me salva demais. E aí, a gente não pode negar que ter uma realidade virtual, né, que possibilite que a gente tenha acesso a informações, a educação, melhore a nossa qualidade de vida, né, sem ter que sair do local onde nós estamos, isso é fato, isso é inegável. Eu vi hoje, nesses estudos, uma pesquisa com 4 países, Argentina, México, Brasil e Peru, se eu não me engano, no meio desses estudos. Então, assim, desses 4 países, o Brasil, 8% dos brasileiros que foram entrevistados e participaram da pesquisa
Eles entendem que o metaverso não vai alterar em nada a nossa vida aqui no nosso país. Levando em consideração a nossa realidade, a precariedade da educação pública, o acesso à internet de boa qualidade, principalmente nas escolas, a nossa dificuldade social, a nossa questão social como um todo, a questão da acessibilidade da maioria, que não seria possível, seria muito difícil, e que isso não seria não seria um grande impacto. Para minha surpresa, o Brasil também é o país que mais acredita que vários eixos da nossa sociedade serão contemplados, sim, com essa questão do metaverso chegando e tudo que ele traz. Que nós seremos, sim, contemplados em muitos setores, vamos aderir, vamos utilizar, teremos acesso. E aí muita gente falando, muita gente dizendo sobre a questão positiva disso tudo, dessa tecnologia maravilhosa que está chegando, e aí chegou uma cientista que começou a levantar a bola da questão do acesso aos nossos dados. Isso foi uma das discussões. Acesso a toda a nossa vida, câmeras, chips, telefones, internet, tudo que a gente já está muito batido de saber. E aí me caiu a ficha. Nós, assistentes sociais, que temos como uma atribuição a questão da privacidade e sigilo profissional que temos direito. Que temos por direito quando atendemos a um usuário. Gente, como é que vai ficar isso se a gente começar a ter que trabalhar ou começar a trabalhar em locais, em lugares que essas tecnologias, né, que estão aí sendo atribuídas a essa geração de 17 a 24 anos, que é a geração X. Vou até conferir também para não estar falando besteira aqui para vocês. 17 a 24 anos, é isso mesmo. Como é que a gente vai fazer para trabalhar com esse eixo que vai estar totalmente imerso nessa questão aí da geração metaverso? Como é que a gente vai como é que a gente vai trabalhar enquanto assistente social? Se a gente estiver trabalhando dentro de instituições que atendam esse eixo, esse público, ou que atendam outro tipo de público, mas que a instituição tenha aderido, porque eu não estou falando de serviço público não só não, eu estou falando de serviço do assistente social, porque nós somos profissionais liberais, estamos tanto dentro do serviço público quanto do serviço privado, enfim. Nós somos liberais e temos aí um leque enorme de locais de trabalho. Como é que vai ser a gente garantir o nosso sigilo profissional se a gente está dentro de um equipamento ou dentro de um lugar que esteja totalmente já dentro dessa adesão de total falta de privacidade, de total falta de sigilo e de total compartilhamento de informações pessoais dos nossos usuários. Olha, gente, tô com esse grilo aqui na minha cuca. Criou um grilo na minha cuca. Eu falei, gente, será que isso já está incomodando a nossa classe de profissionais de alguma forma em algum lugar? Será que isso já está em menor ou maior proporção, em outro grau ou não? Será que isso já está sendo uma questão e eu não estava vendo isso acontecer e estou vendo agora só isso hoje? Me digam nos comentários. Eu pensei e falei, gente, vou fazer um shorts falando sobre metaverso rapidamente, mas falei, gente, mas isso não é assunto para 1 minuto. Isso é assunto para vídeos. Não só um. Alguns vídeos. Como lidaremos? Como estamos lidando? Como estamos lidando
com a questão do nosso sigilo profissional garantido no nosso código de ética, garantido no nosso norteador de trabalho, que o código de ética é um dos nossos grandes norteadores de trabalho, grandes norteadores da profissão. Como é que está sendo isso, gente? Eu já vinha pensando sobre isso eu acho que é um pensamento profissional desde antes, né? 22 anos não são 22 dias. Então, o sigilo profissional, dependendo da inserção do profissional, de onde ele esteja, já é um problemão. Já é complicado. Ainda mais quando você está inserido num local que a expertise daquele local não é o serviço social. É uma outra expertise. Aquele equipamento, aquele local, a agenda, o protagonismo não é do assistente social, ele é de uma outra categoria. Então, assim, você chegar até o limite com outro profissional de que você quer garantir o sigilo profissional daquele funcionário, daquele usuário, daquele idoso, daquele adulto, daquela criança, daquele adolescente, já é desafiador desde que eu me formei, desde lá de trás. Tô parecendo revoltada? Não é a intenção. Se estou, não é a intenção. Eu realmente estou agora grilada. Eu sou da antiga, eu ainda uso esse termo. Grilada, grilo na cuca. Inclusive, vou até colocar isso no meu título. Numa parte do meu título. Que entendedores vão entender. Será que a gente vai conseguir... Como é que a gente vai conciliar isso, minha gente? Fala pra mim. Conversa comigo. Conversa comigo porque eu tô precisando agora desse retorno de vocês. Como é que nós vamos lidar com essa mudança toda, com essa realidade virtual, junto com a realidade real? Os atendimentos, por exemplo, ok, bacana, muito bacana a gente poder fazer um avatar e assistir uma aula, ou ter um avatar de um órgão ou documento, ou a criação de um documento em conjunto, beleza, tudo bem. Mas como é que vai ser isso quando isso começar? Será que isso vai começar a implicar nos nossos atendimentos? Porque a pandemia trouxe um atendimento online para várias categorias profissionais. E isso foi muito bom, muito positivo, o atendimento online. Agora, o atendimento social, passando do online, já imaginou se a gente tiver que atender um avatar de um usuário? Já pararam para pensar sobre isso? Ou se a gente precisar ser um avatar numa reunião, ou numa conferência, ou numa... Gente, pirei cabeção hoje. Pirei cabeção hoje, não esperava por isso. Não esperava. Tava hoje pensativa aqui, na paz, na boa, querendo só pensar, ter conhecimento, acumular um pouco mais e fechar. Mas não aguentei, falei, vou ter que gravar, vou ter que falar sobre isso. Preciso conversar sobre isso. Conversem comigo, por favor. É isso, o assunto, o tema é esse. Então, assim, vamos trocar, vamos conversar sobre isso? Espero por vocês, porque eu vou responder comentário a comentário. Eu vou ficar vigilante. Porque preciso de ajuda nesse sentido. Preciso de pessoas que estejam pensando sobre isso e que troquem informações comigo também, porque, olha, sinceramente, pegou pra mim. Não acho que a gente deva perder o nosso direito de profissional, nosso direito profissional ao sigilo. Se a gente perder isso, eu acho que a gente vai perder em muito enquanto categoria. Eu acho que a gente vai perder em muito enquanto profissional de atendimento especializado, porque isso nós somos. Nós temos um atendimento especializado, sim. Eu tenho autoestima para dizer isso, sim, muito tranquilamente, com muita tranquilidade. Eu tenho autoestima para dizer isso, sim. E quando a gente perde esse sigilo profissional, se a gente perde bastante disso. Conversa comigo aí nos comentários. Vou gostar de ouvir vocês. Vamos trocar. Beijo grande.